No episódio 16 de Demon Slayer, Tanjiro e Inosuke são atacados por guerreiros exterminadores de demônios. Inosuke decide matá-los, mas Tanjiro percebe que havia algo errado e percebe que nos mesmos haviam fios que os controlavam como uma espécie de marionete. A ação deles era involuntária e Tanjiro, ao invés de matar os exterminadores, passa a cortar os fios que os controlavam. Apesar de todo o esforço de nossos heróis, surgem mais e mais aranhas que tecem suas teias para controlar os exterminadores. Tanjiro precisa focar no sucesso da missão, mas não podia passar por cima de pessoas que estavam sendo controladas como uma espécie de marionetes. É interessante observar que Tanjiro e Inosuke encontram pelo caminho alguns exterminadores que parecem não ter consciência que estão sendo controlados. Eles simplesmente avançam e atacam. Mais adiante, eles encontram outros que têm consciência que estão sendo controlados, que não querem fazer mal, mas não conseguem romper o domínio dos fios da aranha. Tem até uma cena mais simbólica na qual os nossos caçadores de Onis enfrentam um guerreiro muito forte, porém sem cabeça. Logo, temos três tipos de marionetes. Aqueles que não sabem que estão sendo controlados, aqueles que sabem que estão sendo controlados e aqueles que não têm cabeça, ou seja, não conseguem pensar se estão ou não sendo controlados. Ser uma marionete é algo horrível do ponto de vista que a pessoa é manipulada para o interesse de outros. Se existe a marionete, também existe aquele que controla a marionete, ou seja, o marionetista. Aquele que controla a marionete o faz por benefício próprio, pois ele ganha algo com isso. Tanjiro entendeu que era em vão lutar contra os guerreiros marionetes, pois sempre que cortava os fios, outros novos surgiam para controlar mais uma vez. Os nossos heróis precisavam encontrar aquele que estava controlando, que no caso era um Oni, que tecia as teias de aranha, uma espécie de mãe-aranha. Não bastava atacar as marionetes, mas atacar aquele que controlava as marionetes, e foi o que Tanjiro fez. Com um golpe preciso, ele cortou a cabeça da Oni, que controlava os guerreiros. Mas afinal, por que uma pessoa se torna marionete? A pessoa só se tornou marionete porque apresentou um ponto fraco. Dessa forma foi controlada, foi levada de um lado para o outro, serviu aos propósitos de outros. Talvez você diga que não é marionete de ninguém, ninguém manipula você. Você sempre racionaliza sobre a opinião de outros e toma as decisões de acordo com o melhor entendimento que você tem da situação. Por outro lado, reveja novamente a sua afirmação que diz que não é marionete de ninguém. Muitas pessoas de fato não são marionetes de pessoas, mas são marionetes de suas próprias emoções. São pessoas que não são controladas por outras pessoas, mas são controladas por aquilo que elas sentem. São manipuladas pelas emoções, sem perceber, elas são escravas de suas vontades. Pessoas controladas pelas emoções muitas vezes se entregam a relacionamentos tóxicos, relacionamentos problemáticos que não fazem bem, mas como ela é dominada pelas emoções, não consegue dizer não para tal relacionamento. Pessoas controladas pelas emoções querem viver a paixão, mesmo sabendo que a outra pessoa não vale a pena. Ela sabe que tal relação é danosa, mas as emoções a controlam, as escravizam numa relação que mais gera dor do que prazer. Pessoas controladas pelas emoções, quando levam fora, têm dificuldade de aceitar o término da relação. É fato que aceitar o término de uma relação não é fácil. É entendível que a pessoa vive um período de dor. O problema é que alguns sofrem além da conta, desenvolvem uma dor crônica, incurável e ficam meses e às vezes muitos anos sofrendo por alguém que já virou a página da vida, que já seguiu adiante, enquanto a própria pessoa chora, sofre e não refaz o seu próprio caminho. Pessoas controladas pelas emoções muitas vezes são agressivas quando deveriam manter a calma, são grosseiras, gritam e ofendem e com isso perdem a razão. Pessoas controladas pelas emoções atacam quando deveriam recuar, falam quando deveriam calar, correm quando simplesmente deveriam ficar paradas e esperar. Pessoas controladas pelas emoções têm dificuldade de racionalizar sobre as circunstâncias e por isso fazem o que está no coração, pois quem manda é o coração. Pessoas controladas pelas emoções são como uma espécie de marionete, e o marionetista é a emoção que lança os seus fios e manipula e dita o caminho que se deve seguir. De nada vale bater no peito e dizer que não é marionete de ninguém, se os fios da emoção envolvem a pessoa e ela é guiada contrário à própria razão. Por conta disso, temos visto muitas e muitas pessoas sofrendo, sentindo a dor e a opressão de contextos, mas que foi a própria pessoa quem se colocou lá, quem se permitiu entrar em situações perigosas e extremamente danosas. Como vimos, existem três tipos de marionetes: aqueles que não sabem que estão sendo controlados, aqueles que sabem que estão sendo controlados, mas não conseguem se libertar, e aqueles que não têm cabeça, ou seja, não conseguem pensar se estão ou não sendo controlados.
Por isso é preciso avaliar com cuidado para saber se você não está sendo controlado por pessoas ou pelas suas próprias emoções. Caso a resposta seja um sim, é preciso romper com tal controle. Tanjiro nos dá o exemplo quando ele avançou sobre a mãe-aranha e cortou a cabeça da mesma. Não basta apenas cortar os fios, mas cortar aquilo que lança os fios. É preciso dizer quem controla quem, ou seja, nós controlamos as emoções e não o contrário. Quando as emoções nos levar para um determinado caminho, somos capazes de avaliar e concluir se é bom ou não tal caminho. Caso seja ruim, somos capazes de dizer não, ainda que a vontade seja grande para dizer um sim. Contudo, só faremos aquilo que for bom e proveitoso para as nossas vidas, pois afinal, nós controlamos as nossas emoções. Para tanto, é preciso encontrar valor em si mesmo. É entender que você não depende de contextos ou de pessoas para ser alguém completo. É entender que os contextos e pessoas são complementos para a vida, mas que somos suficientes em nós. É entender que a vida só não terá sentido se nos faltar Deus, pois as demais coisas vamos batalhar para conseguir. Portanto, não seja marionete de ninguém, inclusive das suas próprias emoções.